um dia repleto de bênção, repleto de Deus na vida de todos vocês. Estamos hoje aí novamente aí no evento mais importante da rede Águias, que é o Café com Superação, porque nós somos movidos por histórias, histórias com H maiúsculo, história de vida das pessoas. E hoje nós temos esse cara, esse líder extraordinário, que eu tive o prazer de conhecer ele em Brasília, é de Brasília. No próximo resort, a gente vai marcar de tomar um café na casa dele, a marca da paz toda lá, vai fazer fila. É o Valdevino aí, esse grande líder. Meu líder é contigo. Fala pra gente quem é o Valdevino, da onde veio o Valdevino, onde a NASA achou o Valdevino, para a gente saber da sua história. É contigo, meu líder. Tá certo, Camilo. Bom dia a todos. Deus abençoe o dia de cada um. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, por poder compartilhar a minha história com vocês e também a minha irmã, a líder Carmen, que eu gosto muito dela, né? Amo demais. Está sempre comigo aí. E agradecer a todos aí, a vocês, a liderança, a, o Itamar, a Valdirene, né? Que se não fosse por eles, a gente não estaria aqui na Marca da Paz. E é isso. Vamos lá, vamos mostrar um pouco de mim aqui para vocês, falar um pouco, para vocês conhecerem melhor. Não tem muita coisa não, porque eu também não vou falar das coisas tristes, gosto mais das coisas alegres. Então, vou dar uma resumida e vou falar aqui um pouco de mim. Eu sou filho de Luzia Soares. Minha mãe sempre foi evangélica, né? Então, assim, meu pai chamava José Maria, não tem mais, depois eu vou falar dele mais pra frente, mas não tem mais pai. E minha mãe agora é pai e mãe, né? De um tempo pra cá, desde 2006. Mas é isso, vamos pra frente. A gente sempre morou na roça, essa de família mais humilde, assim, sem ter muita coisa. A gente sempre morou na roça. Nasci já na roça mesmo, meus pais moravam numa fazenda. E meus avós também moravam em outra fazenda, um pouco mais longe, mas a gente sempre se falava, né? A gente ia nas férias, quando saía da escola. E meu avô sempre vinha visitar, né? Por parte da minha mãe. Nunca tive muita, acho que sim, nunca tive uma comunicação com os meus avós paternos. Não conheci minha avó, ela já tinha falecido quando, um certo tempo, a gente veio ter um contato com o meu avô. Meu pai apresentou ele uma vez pra gente. Morava longe e a gente não tinha aquela convivência com eles, né? Então, eu não conhecia minha avó, porque ela já tinha falecido. Quando eu fui conhecer meu avô, e só vi também uma vez e daí para frente não vi mais. Então, mas os meus avós maternos, eu sempre convivi com eles, meus tios, e sempre foi muito bom. A gente tinha uma convivência ótima, muito boa. Então, desculpa. Então, a saudade sempre fica, né? A gente vem, muda de cidade e tudo, mas fica aquela saudade. Então, depois de um certo tempo, a gente mudou da fazenda, saímos da fazenda e fomos morar na cidade. Eu já era molecote já. Meus irmãos sempre trabalham muito na roça, Carmen, o Regi, os mais velhos, né? Tinha a Helena também, trabalhava muito na roça. Já eu não trabalhei muito, porque moleque já fui para a cidade, e aí da cidade fui estudar, tentar, mas já grande, porque não tinha estudado na roça, né? Lá não tinha colégio, então já vim para a cidade já com uns 13, acho que tinha uns 13 anos por aí. E aí fui estudar, mas quando chegou na escola, a gente era maior que os outros moleques. De fato, não tinha. A gente foi para alfabetização.
Era eu e meu irmão, o Edivaldo, que sempre estudou comigo. E aí a gente começou a estudar daí, já com 13 anos. E aí a família é muito fraca de condições, né? Assim, sempre teve Deus na vida, porque a minha mãe, graças a Deus, ela sempre foi evangélica. A gente já veio de berço já, desde que eu conheço minha mãe, ela sempre foi evangélica. E a gente foi criado ali dentro da igreja. Na roça não tinha, mas quando a gente veio para a rua, já foi para a igreja e sempre ia para a igreja. Mas na roça, a minha mãe, ela sempre fazia um culto para a gente, lia a Bíblia para a gente, desde pequeno. Então, assim, a gente sempre foi muito unido e nunca tivemos, assim, muitas coisas, mas sempre tivemos Deus, que é a melhor coisa, né? E aí, voltando da parte da rua para a escola, que a gente mudou para a cidade, aí fomos estudar, e daí o meu irmão sempre estudou comigo. Aqui e acolá a gente tinha aquelas probleminhas na escola, com coleguinhas, mas a gente nunca levava problema de escola para casa, porque a minha mãe sempre ensinou que a gente não tinha que estar em confusão e tudo mais com os colegas ou com as pessoas. A gente sempre teve esse entendimento. Mas ainda assim, sabe como é que menino, traquino que é uma beleza. E aí, a gente aqui e acolá tinha, mas não levava para casa, por conta já desse, de saber que minha mãe, ela sempre foi muito rígida com a gente e cuidou muito, né? Assim, a honestidade, ela sempre pregou isso pra gente. A gente tinha que ser honesto, porque na vida é assim, se você não é honesto com as coisas, uma coisinha pequena que você pega de uma pessoa ou desculpa, de uma pessoa, ou de uma casa de alguém, quando você traz para sua casa ou para qualquer outro lugar, aí você vai acostumando a fazer isso e vai querer fazer coisa errada. Então ela sempre pregou isso, a gente tem que ser honesto, tem que falar a verdade. E aí um certo dia, acho que não sei, alguém pegou uma coisa lá na casa de um vizinho, um dos meus irmãos, acho que uma caixa de fósforo, uma coisa, não sei o que, vazia. E a minha mãe, ela sempre pegava e falava assim, ó, vai devolver onde você achou. Podia chegar com qualquer coisinha. Ela procurava saber quem deu, ou se alguém tinha dado, ou se a gente pegou em algum lugar. Se tivesse achado em algum canto, ela mandava a gente devolver. E assim foi a nossa vida. Tinha uma coisa que eu tinha muito medo, era quando a minha mãe falava assim, a gente era muitos irmãos, né? Somos 10. Três, são 3 mulheres e 7 homens. Então, a minha mãe, ela sempre falou pra gente assim, que a gente ficava traquinando, fazendo traquineza na rua, brincando e aquele monte de menino no interior, não tinha perigo assim na rua. A gente sempre ficava na rua brincando e às vezes brigava um com o outro. E a minha mãe sempre falava assim, quando a gente estava dando muito trabalho: menino, vocês se sossegam, porque senão eu vou pegar vocês e vou entregar para Cristo. Se eu não puder com vocês, se vocês é pro lado errado, querer fazer coisa errada, me dá trabalho demais, eu prefiro que Jesus prepare e leve. E eu tinha um medo danado disso, de que ela me entregasse para Cristo. Eu tinha medo de morrer, então eu sempre ficava com esse alerta, na expectativa ali de não estar fazendo coisa errada. Mas é isso, aí na cidade lá, depois que a gente começou a estudar, e assim, meus avós, os meus avós sempre vinham, meu avô, na verdade, e meus tios, a minha avó, ela ficava sempre em casa na fazenda, mas o meu avô, ele vinha na sexta-feira, toda sexta ele vinha para a casa da minha mãe, que era uma casa na cidade, uma casinha pequena que a gente comprou. Com muito sacrifício, meu pai conseguiu comprar esse lote num lote numa cidadezinha chamada Itapetinga, que é perto de Tororó, de onde eu sou, né? De onde nós somos, minha família. A maioria da minha família, todos são de Tororó. Então,
O meu pai, ele gostava de falar assim, quando a gente ainda morava na fazenda, ele gostava de falar assim, vou jogar na Mega Sena para poder comprar uma casa na cidade, ganhar na Mega Sena, vamos dizer assim, fazer um jogo da loteria. Minha mãe falava com ele, brincava não, falava com ele assim, ele chamava José Maria, e a minha mãe chamava ele de Zezinho. Zezinho, não é assim que as coisas acontecem. Você tem que pedir as coisas para Deus, em vez de querer jogar. Porque jogo de azar não presta. Então você tem que pedir as coisas para Deus. E a minha mãe sempre pedia para Deus. Então aí ela pediu, ela orando sempre. Meu pai conseguiu, acho que com os tempos da fazenda, pediu para sair da fazenda. E aí com os tempos lá comprou um lote nessa cidadezinha chamada Itapetinga. Mas a gente não foi, não chegou a morar lá. Porque aí depois a gente comprou. Tanto que Deus é bom, que minha mãe, as orações dela, a gente conseguiu comprar uma outra casa na cidade de Tororó, sem precisar nem de ir para morar em Tapetinga. E aí esse lote lá a gente vendemos para poder construir cá e melhorar um pouco a casa e assim foi, né? Mas como a casa era sempre pequenininha, então assim, tinha só acho que 2 quartos e bem pequena. Então quando meu avô e meus tios vinham para cá, era bem complicado, assim, porque não tinha onde dormir direito. Dormia no sofá, não dormia na sala, ali no colchão, assim, no chão. Mas muito gratificante, a gente ficava muito feliz com isso, com a vinda deles. Eu, principalmente, né? Eu não sei se todos os meus irmãos eram igual eu, mas eu ficava muito feliz com tudo isso. Então, o tempo foi passando e meus avós, eles resolveram também vir para a cidade depois de um tempo. A gente sempre ia lá nas férias e ficava torcendo para passar logo o ano, estudando ali, e passar logo o ano para poder ir nas férias e ir para casa da minha avó. Eu andava 5 léguas, chegava morto lá de tardezinha, mas a felicidade era grande ir para lá. Então, e aí, voltando ao assunto aqui, e aí meus avós resolveram sair da fazenda também, que era a fazenda de outra pessoa lá, de um senhor. Aí eles vieram também morar na cidade. E aí, assim, meu avô, minha avó aposentou e ficaram morando na cidade. Aí, depois de um tempo que eles vieram para a cidade, a gente depois a gente veio todos para Brasília, né? O primeiro veio a Carmen, como sempre, desde que a gente foi morar na cidade, em Tororó, a Carmen e a minha outra irmã Helena, elas sempre saíam para trabalhar fora. Meu irmão mais velho, o Regis, também, para tentar ajudar a família, né? Manter um sustento ali, porque meu pai trabalhava na prefeitura, ele era gari, e a prefeitura às vezes atrasava muito o salário, era 2, 3 meses de atraso. Então, assim, os meus irmãos eles saíam para trabalhar fora. A Carmen e a Helena, elas iam para Itabu, foram para Itabuna, eles moravam lá, e uma cidadezinha perto de Tororó também. Só que, assim, elas quase não podiam voltar, né? Ficavam muito tempo por lá e a gente ficava na saudade danada. Quando elas chegavam, era uma alegria terrível. Precisava de ver. Então, daí a gente ela resolveu vir para Brasília. Algumas pessoas conhecidas dela lá chamou ela veio para Brasília. E aí, depois disso, depois de um tempo, ela me chamou para me vir. Aí nessa época, eu já tinha 17 anos. Aí bateu aquela dúvida, eu vou para o Brasil? Não. Mas assim, eu gostava muito dela, gosto muito dela, né? Gostava. Eu gosto muito dela, amo demais, e eu pensei, acho que vou para o Brasil assim. E aí conversei com minha mãe, ela falou, se você quer ir, pode ir. E aí eu acabei vindo para Brasília em 94. Eu vim para Brasília. A Carmen, ela tinha um filho pequeno, né? Que era o Igor.
era pequenininho e ela precisava trabalhar e às vezes ajudar a cuidar dele e trabalhar também para ela ficar mais um tempo em casa com ele. Ia trabalhar com a esposa dela, meu cunhado Tarcísio. E aí eu vim para Brasília. Fiquei aqui em Brasília um bom tempo, trabalhei um bom tempo. E logo, acho que depois de uns 3, 4 anos, se eu não estiver enganado, ela já trouxe toda a nossa família para Brasília. Minha mãe, meus irmãos, meu pai. Meu pai era aquele senhor, assim, já uma certa, como se diz, bruto, né? Assim, daqui do interior, que aquele povo, eles têm lá um. Até hoje deve ter ainda. Meu pai, ele largou isso porque, assim, veio para cá, para Brasília, e aquele povo, ele já tem a convivência deles, assim, de ser um pessoal meio bruto, né? Não que seja ruim, eles são meio brutos, assim, que tudo que eles falam tem que ser aquilo, entendeu? A palavra das pessoas, né? Antigamente eles não tinham aquela, como se diz, eles não são umas pessoas mais assim, você pensa que eles são mal educados, pelo jeito da brutalidade deles, assim, de ser, de falar, mas eu acho que é de cada lugar, né? Sempre tem isso. Não teve muito estudo, não teve muita convivência com os pais, então tudo isso acumula naquelas pessoas. Que meu pai era assim, ele era meio bruto com a gente, mas era um excelente pai, entendeu? Sempre cuidou muito bem e, desculpa, a gente chega sem emocionar, mas eu prometi que não ia chorar, que eu sou chorão, mas eu vou tentar não chorar aqui. E aí, o meu pai, ele veio, quando veio para Brasília, ainda era assim, meio bruto, tudo. Mas depois que chegou aqui, aí tudo foi mudando. Ele ficou bem mais. Parecia um menino com a gente já brincando. Até a gente nem tirava brincadeira com meu pai, porque aquele pessoal mais antigo do interior, eles eram assim: se você passasse na frente de uma pessoa conversando, eles já ficavam, só olhavam para você, e aí você já podia esperar que quando ele tivesse um convidado ali na sua casa, uma pessoa conversando com ele, quando a pessoa saísse, você ia ouvir. Então, assim, eles eram muito assim. E meu pai, depois que veio para Brasília, ele mudou bastante. Então a gente ficou mais naquela amizade de parecia menino, brincava com os netos, era na rua, até jogar biloca com os netos ele jogava. Quando não estava trabalhando, fazendo coisa, que ele sempre foi muito trabalhador, trabalhou muito na roça, e quando chegou aqui ele não tinha muito estudo para poder arrumar algum emprego assim, então ele fazia uns bicos, trabalhava de ajudante de pedreiro, e aí foi indo. E a minha mãe, sempre na igreja, aqui ela cuidava da igreja e cuidava muito da gente. Minha mãe, quando a gente era moleque, era tanto menino dando trabalho para ela, correndo na rua, que a gente chegava a fazer traquineza, tanto traquineza que ela não aguentava, tanto que descia a perna, descia a perna porque ela não aguentava, né? Mas minha mãe sempre bateu com muita educação, ela às vezes batia até cantando ainda. Não tinha nem como, era para abençoar mesmo, porque se não fosse assim, aquele tanto de menino, hoje não era gente. Mas é isso, graças a Deus somos 10 irmãos e a união é muito grande. Digo que nós lá em casa, é, quem, quem tem carro, às vezes tem um ou dois que tem carro, três, a gente às vezes já teve mais, mas sempre que agora no momento acho que tem uns três que tem carro. Então, assim, quem não tem carro, você pensa que é o que mais tem carro, porque anda no carro de um, no carro do outro. Então a gente sempre fomos muito unidos, os irmãos todos, e alguns primos que a gente tinha na infância também,
bastante primos aí que a gente conviveu. Mas voltando cá para Brasília de novo, né? E aí, meu pai era assim, ficava brincando com a gente ali, tudo mudou bastante e para melhor, graças a Deus. E então, depois de um certo tempo, em 2006, em abril de 2006, a gente perdemos nosso pai, porque perdemos ele por um câncer, ele adoeceu por um câncer de próstata, e não era de fazer muito exame, né? Porque já era daquela mais antiga, o pessoal era mais difícil para fazer exame e tudo. Então ele não gostava muito, não sei por quê, mas quando foi se cuidar já foi tarde. Então a gente perdeu ele em 2006. Ele ficou bastante tempo ainda, acho que mais de quase 2 anos, acho que mais de um ano e meio, mais ou menos. Meu pai ficou doente em cima de uma cama e minha mãe cuidava muito dele, né? Todos ajudavam, mas não igual a minha mãe. Minha mãe ficava muito tempo cuidando dele. E a minha mãe chegou a uma fase assim que ela estava tão debilitada de tanto cuidar do meu pai e não dormir, e ela, eu pensei dela ir primeiro do que meu pai, de tanto que ela ficou doente. Mas assim, ela não dormia. Eu disse que não ia falar de coisa triste, mas estou falando isso aqui, mas é só não é para dizer assim, ah, tá triste, tá chateado, não. Eu agradeço muito a Deus por minha mãe, por ter minha mãe, por ter deixado meu pai, pelo tempo que tivemos meu pai também, né? Quando, logo no começo eu reclamava muito, porque por meu pai ter morrido, aí eu ficava pensando, meu pai tão trabalhador e morreu assim logo, tão novo, 64 anos ele morreu. Mas aí depois eu entendi que as coisas de Deus é do jeito dele, né? É na hora certa. Então ele levou meu pai, mas assim, hoje eu agradeço pelo tempo que a gente teve ele. A gente saía para pescar, apesar de ser fracas condições, não ter muita coisa, mas a gente saía final de semana, ia pescar, eu, meu irmão, um dos mais novos do que eu, né? Não todos, porque era pequeno, mas o Edivaldo era um dos que aí ia muito com a gente. E era muito engraçado, porque a gente contava na beira do rio, eu e meu irmão, a gente ficava para trás e o mato era alto, e a gente sempre ficava com medo e gritava meu pai. Chamava, pai. E ele ficava zangado, porque a gente toda hora estava chamando, a gente ficava para trás e chamando, ele que é, menino. Mas era muito engraçado. Então é isso aí, voltando lá pro assunto, né? Eu tô fugindo, tô saindo aqui, mudando tudo, mas e aí a gente perdemos ele aqui em Brasília já, mas ficou minha mãe, e agora é mãe e pai, e graças a Deus ela sempre foi, eu acho que assim, eu acho que falando naquela linguagem antiga, a companheira da casa, né? Meu pai, depois que meu pai faleceu, minha mãe sempre teve que cuidar em dobro agora, né? Pai e mãe. Mas é demais, minha mãe ama demais e não tem nem o que falar muito dela. Eu era para falar de mim, eu tô acabando falando da minha mãe, do meu pai, mas é isso. É minha história, faz parte da minha história também. E aí, graças a Deus, estamos aqui lutando aí para frente. Não tem muito do que reclamar. A gente, quando era criança, era bem fraquinho. Já chegamos até a comer café com farinha e era bom, viu? Esse no café com farinha que era bom. Minha mãe saía, às vezes tinha que ir para a roça e a gente dava uma traquinada, fazia uma farinha com açúcar, café com farinha, e era desse jeito. Ia sobrevivendo. A gente pensava assim, mora na roça, não tem muita coisa, mas tinha muita coisa também. Tinha muito,
muitos frutos, meu pai plantava, minha mãe tinha muito fruto para comer. Só não tinha mais feijão e arroz, essas coisas que era. Principalmente arroz, porque lá não tinha, né? Mas feijão, às vezes, meu pai plantava também. E a gente nunca passou fome, mas assim, passamos necessidade, mas não chegamos a passar fome, assim, para dizer assim, tá morrendo de fome. Graças a Deus, Deus sempre cuida da gente. E, e é isso, nós somos 10 irmãos, muito unidos, graças a Deus. Nossa infância foi assim, não foi aquela coisa muito dizer que tinha tudo, mas a gente teve infância, brincou bastante, eu, meus irmãos, e essa cidadezinha de Toró, quando a gente mudou para lá, e crescemos lá um bocado, passamos a maior parte do tempo, depois viemos para Brasília. Meus outros irmãos e sobrinhos, alguns já são daqui, nem conhecem direito a cidade pequena lá de Tororó, e hoje estamos aqui. Depois de um tempo, eu me casei em 2006, em 2006 não, desculpa. 2000 eu me casei, tenho 2 filhos. A Carol, minha filha, ela já era pequena, quando eu era pequenininha, a mãe dela já tinha, quando eu me casei, eu já tinha a Carol, tinha uns 6, 7 meses, e eu criei ela como minha filha, gostamos demais. Hoje ela vai embora para Natal, mora em Natal, tem 2 filhinhas, e tem um filho, Hélio, com 24 anos, 24 anos, a Carol tem 25, vai fazer 26, e eu tive, foi mais esse filho com a minha mulher, e depois de um tempo, acho que depois de 15 anos de convivência com ela, eu acabei me separando, mas é vida que segue. E aí, nós temos meus filhos aí, graças a Deus, estão com saúde, já estão vivendo a vida deles, e agora que estou eu, de novo, já estou praticamente casado. Vou ver se faço quando fazer um casamento aí, eu vou convidar toda a galera da Marca da Paz. Primeiro, preciso ganhar muito dinheiro aqui, que é muita gente, né? Então, é isso. É, é emoção de estar aqui. Gosto muito de estar trabalhando nessa empresa. A Carminha, tem a história da Carminha agora, né? Vou contar a história dela. A Carminha é o seguinte, ela sempre gostou desses negócios de vendas. Eu via ela nas empresas aí, cartões todos e outros aí vendendo e tudo. Mas eu nunca gostei de vendas. Eu, eu sempre gostei assim, de pensar. Eu trabalho na CLT, trabalho de motorista, trabalho numa empresa de arquivo. E eu, mas assim, eu não sou muito de ficar preso, eu não gosto de ficar num lugar assim o tempo todo, dentro de uma empresa, um lugar assim. Eu gosto de estar saindo, então por isso até que eu trabalho mais de motorista, porque eu sair sempre para estar viajando, eu gosto de viajar. E aí eu vi a Carminha nesses negócios aí de participando dessas empresas e tal. Eu pensei em ficar olhando e sempre pensando, eu acho que esse trem aí deve ser chato, caramba, isso não é pra mim. E aí, um certo tempo, eu entrei numa empresa, há um tempo atrás eu não sabia nada, mas eu entrei, um colega meu me chamou, falou, vamos participar aqui de uma empresa, tal, vamos na reunião. Eu fui na reunião com ele. E era uma empresa chamada Telex Fria, era uma pirâmide. E aí ele me chamou para entrar, eu entrei e fui com ele e tudo, mas eu não quis entrar, eu dei um tempo ainda, bastante tempo para poder entrar, porque eu tinha medo disso aí, eu falei, acho que esse negócio é furado e tal. Aí fiquei de fora, mas acabei entrando. Muito tempo ele me chamando, colocou alguns amigos, aí
eu acabei entrando. Na época eu tive que investir R$ 750. Aí investi esse dinheiro e aí fiquei com ele lá fazendo isso aí, tentando ver se falei, daqui a pouco eu recupero meu dinheiro e tal, e vou ficar bem. Eles mostravam aqueles negócios tudo, só que assim, sempre não tinha produtos, não tinha nada, era furada mesmo para meu dinheiro um pouco. Então, aí eu peguei, entrei com ele e depois de um tempo fechou. Ainda bem que fechou logo depois, porque senão eu poderia ter investido mais dinheiro. E aí eu saí e esse colega, até hoje não tenho contato com ele, mas não deu certo também. Ele perdeu dinheiro, perdeu muito dinheiro, ele e uns amigos, e assim foi. Então eu já fiquei de orelha em pé com esses negócios. E aí depois do tempo eu vi a Carminha mexendo e tal, e ela passava, ela estava sempre na mesa listando, e aí eu perguntei para ela, que é isso aí que tu tanto olha assim? Exército. Eu, nossa, isso aqui é marca da paz. Aí chegando aqueles produtos, eu via sempre tá chegando os produtos, caixinha. E eu falei, rapaz, essa empresa parece que é boa, mas não falei nada para ela. Fiquei calado na minha, né? Só pensando, parece que é boa. Chega os produtos, tem uns negócios e tudo, né? Aí, mas fiquei ali, de olho em pé, falei assim, ficava só olhando. Falei, isso não é para mim, não gosto de venda mesmo, não vou nem mexer. Aí ela um dia me chamou para ir na reunião. Aí falou assim, vamos na reunião? É, não, vai vir um pessoal aí, vai ter uma reunião lá no hotel tal, e me chamou. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, não, eu vou, só porque eu gosto muito dela, eu vou lá com ela para dar uma força, não é que eu queira esse negócio. Aí fui. Aí quando chegou lá, quem era? O Léo Goiano e Priscila. Grande Léo, abraço. Priscila também, um abraço para você. A história desses dois aí me impactou bastante, gostei bastante. Assim, só que já pensava, né? Isso é história, entendeu? Mas eu sempre dá certo com uns, mas pode não dar com outros. Então, assim, eu vou ver o que que é da empresa, qual é os produtos, tem que ver se realmente isso é bom mesmo. Não estava nem pensando em entrar. Eu estava pensando em proteger a minha irmã. Falei, vou ver se ela está num negócio bom, porque se for ruim, eu já fico de olho. Eu já tava de orelha em pé com isso. Aí, mas aí vi, depois passou a história deles e falaram da empresa, o plano de negócio. Aí eu falei, é um negócio bom, é confiável. E aí vim embora com ela, voltei. Isso foi em agosto, eu acho que, não sei se foi 31 de julho, eu nem me lembro direito, mas eu acho que foi em agosto que eu já entrei. E aí no mesmo dia que a gente chegou, foi muito engraçado que ela falou assim, e aí, o que que você achou? Gostou mais de quê? E tal, dos produtos, do plano da empresa. Aí eu falei assim para ela, eu gostei de tudo. Gostei, a história da Priscila é muito linda, do Léo também. Eu gostei de tudo. Aí ela, então vamos cadastrar. Ainda pega seus documentos. Eu falei, oxi, é assim tão rápido? Isso não é assim, não. E ela, e ela falou, é assim, ó, claro que tem que ser assim. Pode cadastrar aqui e você já começa a fazer também, porque você vai ficar nessa vida aí a vida toda, tem que mudar, ué. Você já tá com a idade que você tá e tá aí nessa vida aí, então você tem que procurar mudança e coisa boa. Aí eu falei, quer saber? Toma aí, cadastrei, dei meus documentos para ela e ela já me colocou. E estou aqui agora na Marca da Paz. Já sou graduado no nível de bronze e já estou querendo ir pro prata, hein? Estou batalhando aí para ir pro prata. Eu quero ir lá para cima, pro topo. E quando eu estiver bem, para poder transmitir a benção, né? Transbordar, encher o copo para transbordar a benção pro próximo. E a benção, ela só é benção quando é passada pro próximo, né? Então, eu falo copo cheio, mas assim,
Eu tô sempre de copo vazio. O copo cheio, eu quero que encha de bênçãos para poder transbordar para o próximo, porque é muito bom quando a gente vê uma pessoa necessitada, precisando, e a gente consegue ajudar, a felicidade é grande, né? Então, é, nem só os familiares da gente, mas quando a gente pode ajudar um amigo, uma pessoa, até mesmo uma pessoa desconhecida, é muito gratificante. A gente é sempre ajudado e tem que passar isso adiante, né? E minha mãe sempre ensinou isso pra gente, que quando a gente ajuda alguém, dá uma coisa, uma pessoa, a gente recebe em dobro, porque nosso Pai maior, que é Deus, ele está sempre nos ajudando, nos protegendo e dando tudo que a gente precisa. Às vezes a gente nem precisa de muito, mas acha que precisa, pede, né? E Deus, como ele é muito bondoso, ele nos dá o que acha que a gente merece, o que a gente precisa, não o que a gente sempre pede. Mas é difícil, o ser humano sempre pede, sempre quer mais, né? E é assim, quando a gente quer mais para fazer o bem, eu não vejo por que não ter, né? Deus, ele sempre quer a gente bem, quer que a gente, se ele é o dono do ouro da prata, ele quer que a gente também tenha coisas boas o tempo todo, né? Então, se a gente buscar bastante a Deus, a gente vai ter as coisas, e não só bens materiais, mas ter saúde, sabedoria para poder ajudar o próximo, viver, viver uma vida em abundância, e é isso que a gente quer sempre, viver uma vida em abundância. E tem muita gente que não quer procurar Deus, mas se soubesse o quanto é bom, procurava, porque quando a gente vive só nas coisas do mundão, a gente não procura Deus, você vive aquela vida ali achando que está tudo bem, mas na verdade não tá tudo bem. É só uma ilusão. Se você acabar adoecendo e morrendo sem Cristo, a coisa é feia. Então, assim, eu pego muitas histórias das pessoas aí, igual do Altamir, e de muitas pessoas, tipo a do meu pai mesmo, que já teve, assim, já sofreu alguma coisa, que já teve uma doença que fez muito mal, né? E, assim, a pessoa acaba se recuperando e vendo que só Deus mesmo para poder salvar, e só Jesus salva, né? Então, assim, eu tenho uma experiência muito forte dentro de casa também, agora com a minha cunhada. Ela teve um câncer e ela foi curada, graças a Deus. Jesus curou. E então, é, a gente tem sempre buscado muito a Deus. Então, ela se recuperou e graças a Deus está bem, está com a gente. Mas tem famílias que não têm a mesma sorte, assim, igual do Altamir, a família, a gente, que é a Fabiana, minha cunhada, né? E muitas outras pessoas, muitas outras famílias não têm a sorte de ter um familiar curado, porque nem sempre a vontade de Deus é essa, né? Então, se chega a hora da a pessoa vai, e a gente tem mais que agradecer a Deus o tempo que teve aquela pessoa. Mas o ser humano, ele nunca quer perder, né, essas pessoas assim, que tá ali ao seu lado. Então, graças a Deus a Fabiana está bem, está com a gente. E isso me deixa muito emocionado quando eu falo dela, porque eu vi a luta dela. É, ela tá sempre com um sorriso no rosto, e assim, eu olhava para ela assim, e pensava, caramba, se fosse comigo isso aí, eu nem sei como é que eu tava.
E eu olho para a Fabiana e vejo ela todo tempo rindo. Então isso é muito emocionante para mim. Eu chego até sempre falo, brinco com ela, fica atrás dela, tento muito ela, ela sabe disso que eu pego no pé dela o tempo todo. Então, assim, olho pros. Tem os dois sobrinhos, que é os filhinhos dela, né? O Gabriel até me chama de vô. E aí, olhava para eles assim e ficava pensando, né? O que que eles estavam pensando com a mãe doente. Mas, assim, isso é coisa que só Deus sabe, né? A gente não sabe. O, o pensamento, a vida do próximo, é só Jesus quem sabe. Então, é, graças a Deus ela se recuperou, tá bem. E eu tô sempre aqui pulando as histórias, fazendo mistura tudo, mas peço desculpa a todos, porque não tenho muito. Nunca tive muito costume de ficar falando assim em vídeo, fazendo vídeo, essas coisas. Mas graças a Deus eu tô aqui fazendo. E posso até não me sair tão bem, mas o importante é que eu tô fazendo, graças a Deus. E agradeço a todos, peço desculpa por me emocionar aqui e chorar. Mas eu ficava olhando as histórias do povo aqui e falando, não, é fácil. Aí quando a Jane me chamou, falou para mim que eu ia participar, se eu queria participar do Café com Superação. Aí eu falei assim, pode ser, Jane, mas no outro final de semana já tava com medo, já deu frio na barriga. E aí, mas eu pensei, não, ela falou, ela vou ver e te falo. Aí olhou e tinha que ser mesmo. Eu falei assim, mas eu vou, tem que ser, vou perder a oportunidade. Não posso perder essa oportunidade, vou para cima. E tô aqui, graças a Deus, emocionado, mas muito grato por tudo aí que vocês têm feito aí na marca da paz pela gente. Eu sei que não é fácil dizer que falar que é fácil, vem fazer marca da paz, que é fácil, tudo para ganhar dinheiro. Não é muito fácil, não, mas é gratificante quando a gente, quando a gente coloca uma pessoa que a pessoa gosta acha, vê a bênção que foi para ela, né? A pessoa fica feliz, aí a gente fica feliz mais ainda, em dobro por aquela pessoa, ver que ela tá saindo, se saindo bem e tá indo para frente. Tem muita gente que não dá certo por conta de não gostar de vendas ou talvez de disciplina, né? Mas aqui a gente aprende muito. Por mais que eu não sei se eu faço, que eu não faça a marca da paz por muito tempo, eu quero fazer pelo resto da minha vida, mas por mais que eu não faça, se alguma coisa der errado, eu já aprendi muito aqui. Já, muita coisa eu já aprendi sobre disciplina, sobre amar ao próximo, eu vejo muito isso aqui na rede de Altamir. E só tenho que agradecer mesmo ao Altamir, as meninas aí, essas 4 diamantes aí, coisa linda que o Altamir lapidou. E vai ter mais. Em nome de Jesus vai ter mais. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que eu queria falar aqui. Eu anotei umas coisinhas aqui, pouca coisa só para poder não esquecer. Mas já está acabando o tempo também. E acho que é isso mesmo, né? Não tem muito o que falar, não. Já falei demais. Que nem diz pra mim, já falei demais. Mas eu tenho que falar as coisas aí, enquanto eu for falar pra nós. Já falei demais. Mas é assim mesmo.
Eu agradeço muito a todos por estar aqui ouvindo a minha história e agradecer também muito a Tomar Batista e a Valdinei, nossos presidentes da empresa, e sem eles a gente nem teria conhecido a marca da paz, essa promessa linda deles aí, que Deus deu na vida deles. Foi muito bonito e está passando a bênção para muita gente, agora vai passar para outros países, né, para pessoas em outros países, e Deus abençoe essa empresa muito mais. E a gente que está nela, né, vamos ser abençoados também, graças a Deus. Eu acho que é isso, Altamir. Se eu esqueci de alguma coisa, não tem mais. Já tá bom, já. Já Bom, meu chorei muito amigo, aqui, deixa de ser chorão, Valdemir. bênção de Deus, Aldevino, feliz demais, viu? Tem que eu soube que vinha o seu nome conosco, acompanha. Gente, o Aldevino é aquele tipo de pessoa que você quer ficar perto. Só batendo papo. Escutando ele falar, do jeito dele calmo, bem tranquilo. Que bênção de Deus. Ele já começou o café falando do amor que ele tem pela Carmen. Ele já começou assim. A primeira frase dele foi: Eu amo a Carmen. Ou seja, se a pessoa já começa a falar em amor, é que a pessoa ela transborda amor. E é isso que muda muita coisa. E às vezes é isso que está faltando hoje. Eu falo muitas vezes de bênção, mas a bênção que é transbordada é o amor, gente. Porque a partir do momento que você transborda amor, você transborda empatia. Você para de julgar e começa a entender o próximo. Aí é esse ponto que muda as coisas, porque o, antes que tem amor, se tem empatia. E empatia, gente, empatia não é você sentir a dor do próximo, é você entender que o próximo ele tem uma dor, e indiferente de você achar essa dor, ela pequena ou não, ela é grande ou não, vocês terem vivido algo parecido. Nós não vivemos as mesmas dores, por mais que seja parecido. Dor é dor. E isso é empatia. Isso é empatia. Como é gostoso você escutar uma história. Olha para vocês verem. Em casa sempre teve Deus. Eles comiam café com farinha. Gente, eu comi muito café com farinha também. Aquelas farinha de milho. Como eu gostava daquilo. Aí hoje eu vejo, porque eu comia muito café com farinha, que a minha família ela tinha aquilo só também. E para você ver, as nossas famílias eram tão bênção que eles passavam aquilo como se fosse algo mágico para nós, que era gostoso. E não é que nós passávamos de dificuldade de ter as coisas em casa. E como eu comi café com farinha à tarde, então, gente, eu brigava. Café com farinha de milho, como era gostoso. Ou seja, mesmo na simplicidade tinha o quê? Fartura. Mesmo a simplicidade tinha fartura. Isso é muito forte, muito forte. Em casa sempre teve Deus. Nunca tivemos muitas coisas, mas sempre tivemos Deus. Ah, ah, a gente aprendemos muito com Deus. Essa aqui é a frase, hoje é a frase nossa do dia. Faltava muita coisa, mas nunca faltou Deus. Então nunca faltou nada, né? Faltava muita coisa, mas nunca faltou Deus. Nunca faltou nada. O nosso Deus é tudo, mas tudo sem Deus é nada. O nosso Deus é tudo, e tudo sem Deus é nada. E qual é o tudo que você quer para sua vida? Aqui já foi passado uma chave já. Passado uma chave. As pessoas estão pegando e procurando o ter, e estão esquecendo a essência do ser com Deus. É diferente. O ser com Deus você tem tudo. O ter sem Deus você não tem nada.
E o Valdevino, ele trouxe isso com uma simplicidade, com uma calma, com uma vida de luta, comendo muito café com farinha. Mas ele falava: a minha mãe nunca deixou de faltar Deus no nosso lar. E olha para vocês verem, gente, a presença de Deus aí no lar, e eu não estou falando aqui de igreja, tá? Estou falando de Deus. Não estou falando de igreja, estou falando de Deus. A presença de Deus, ele dentro do lar, olha o tipo de homem e mulher que transforma lá na frente. Olha a diferença. Diferença. Meu filho, com 16 anos, ele há 30 dias atrás, ele chegou em casa com uma pulseira. Eu fiz ele entregar de volta. 16 anos. Depois de uma semana, o pai do menino, ele me ligou e falou que foi o menino meu que tinha dado meu filho. E o meu filho explicou, e eu acreditei nele, mas eu falei, é dessa forma que funcionam as coisas. Em casa não entra as coisas. Que sirva essa lição. Vai devolver. Porque eu fui ensinado assim também. Eu fui ensinado assim também. A palavra que ele mais falou hoje, gente, não é novidade. Foi Carmen. Olha a importância que a Carmen ela tem na vida dele. O semblante do Valdevino muda quando ele fala de Carmen. Eu marquei aqui, o semblante dele pega e transborda amor, transborda gratidão quando ele fala a palavra Carmen. Quando ele fala a palavra Carmen. 5, 10, 15, 22 vezes eu acho que eu perdi as contas, viu? Com quase certeza. Ele começou a falar de vó, aquela parte eu já dei eu já dei uma mexida, que é uma parte minha aí que é muito recente, a prega da minha avó, que é uma parte que eu ainda não mexo ainda, mas eu contei aqui 22 vezes. 22 vezes. Sabe qual é a segunda palavra que ele mais falou? Mãe, 17 vezes. Terceira palavra já veio o pai. Ele falou muito do seu Zé. 14 vezes. E já vem Deus. É um cara que tem o Valdevino é uma pessoa muito grata, que aprendeu na simplicidade com a falta das coisas, que se tem no Deus retém tudo. É um cara que entendeu que com o exemplo da mãe dele, nunca faltar Deus no seu lar, foi o que trouxe eles aqui, e entendeu que o amor do pai dele, até meio bruto ou rústico, pode ser mudado em qualquer cenário. Eu marquei aqui. O cenário, ele muda as pessoas. Em qual cenário você está? O seu Zé aprendeu a andar de bicicleta. O cenário muda as pessoas. Você é reflexo das 5 pessoas que você anda. Você é o meio que você convive. Com qual tipo de pessoa você está convivendo? Pessoas que são tementes a Deus, pessoas que querem vencer, pessoas que pensam coisas boas, ou o inverso disso? Porque se for o inverso disso, você é o reflexo disso. É isso que você está vivendo. O cenário muda as pessoas, o cenário que você convive. O cenário mudou até o seu Zé Chuco. O seu Zé é igualzinho o Chico, meu pai. Aqueles bichos da roça mesmo. Eu dou um abraço ao meu pai, para dar um abraço ao meu pai, ele dá uns 2 passos para trás e bate aqui nas minhas costas. Aí eu tenho que puxar o velho, entendeu? É assim que meu pai abraça, viu? Ele dá uns 2 tapinhas nas minhas costas, assim, ele dá um passo para trás. Do jeito que foi criado. Às vezes, às vezes eu dou um abraço nele, puxa, ele fica todo vermelho, mas todo vermelho. Porque esse foi criado assim. Esse foi criado assim, entendeu? Mas essa criação e principalmente essa forma de levar a vida séria que fez os homens que tem hoje. O meu receio, e aí eu entrego para Deus, aos homens que serão criados
para o amanhã. Essa visão. Eu não posso estar mudando o mundo, eu posso mudar o que está no meu controle. Por isso que eu sou muito próximo lá do meu filho. Porque eu sei a geração que vai vir no futuro, infelizmente. A geração nossa é reflexo disso. A geração dessas mulheres, desses homens da faixa de 30 a 50, 60 anos, foi criado desses ambientes. Que é falta de respeito passar no meio enquanto duas pessoas adultas estão falando. Daqui a pouco nós conversa. Era desse jeito. A forma que o Valdevino ele trouxe as coisas foi o seguinte: eu tenho muita luta de dor, mas eu quero falar das coisas boas. O mesmo Deus, com toda a sua sabedoria, que levou o pai, o seu Zé, foi o mesmo Deus com toda a sabedoria que deixou a Fabiana. Deus é Deus. Deus é Deus. Porque ele chegou e falou assim: eu não entendi pelo meu pai ser um homem tão honesto e trabalhador da forma que foi. Aí depois no final ele falou: eu sou grato a Deus por ter deixado conosco a Fabiana. De tanta vontade que ela tem de viver a felicidade da Fabiana. Deus sempre continua sendo Deus. E isso que é mais bonito. Isso que é mais bonito. E é essa essência que a gente tem que ter sempre. Sempre, sempre, sempre. O nosso Deus, ele nos quer bem. Mas o querer bem precisa pegar e de ter uma ação. E qual é a ação que você está tomando para Deus, ele te querer bem? Essa é a verdade. Carmen, mãe, pai e Deus. Essa é o perfil do Valdevino. Valdevino. E ele vai ser muito grande dentro do nosso negócio. Sabe por que ele vai ser muito grande? Que ele entendeu que só o fato dele estar aqui no meio, isso já é um crescimento. E é isso que as pessoas não entendem. Elas estão na cabeça com o bendito vício que crescimento é só ganhar dinheiro, e não é. O dinheiro é consequência do crescimento do ser humano. As pessoas não ganham dinheiro por acaso. Dinheiro não dá em árvore mesmo. Dinheiro é conquistado e se conquista quem tem mais conhecimento, quem tem mais vontade. Essa visão. E se você pegar e você tiver isso tudo com Deus no seu coração, que aí você transborda amor, você transborda a gratidão, meu, a vida começa a ser um rio de transbordo. Um rio de 5 minutos atrás é outro rio agora. Ele não para. Ele não para, ele não fica estático. As pessoas ficam no nosso meio, elas mudam no nosso meio, elas mudam a visão das coisas, elas mudam a visão perante as coisas com Deus e saem do nosso negócio por causa do dinheiro. E volta a viver e volta a viver uma vida sem o dinheiro. Essa visão. Essa visão. Volta para aquele lugar que orou para Deus tirar. Aquela mesma pessoa lá no começo, feliz da vida, que tinha encontrado algo que está trazendo um crescimento, que está trazendo bênção, volta para aquele lugar que fez mal para a pessoa a vida toda. E essa visão visão de crescimento, de futuro, é tendo dor, vai ter que superar a dor, vai ter que passar pelo processo, vai ter que passar pelo deserto, mas deserto não se faz morada, se passa, se cresce.
Olha o exemplo da Carmen. Eu sempre falei, a Carmen e o seu Rui. Eu falo isso abertamente. É os meus líderes que o que eles falam para mim, Altamir, hoje eu não estou bem. Altamir, hoje eu não consigo participar. Eu vou falar, vocês estão certíssimos, vocês vão ter sempre o meu apoio. Porque quando os dois falar que não está bem, é porque eu sei que eles não estão bem mesmo. Porque eu sei a vida dos dois. E esses dois não falam isso para mim. Eu tenho um líder que fala para mim que está cansado, que vai ter que descansar, que esse só não vai conseguir. Aí eu vejo a vida da Carmen, que ela tem, que a gente sabe a luta, a vida do seu Rui. Ah, gente, aí não dá. Respeito, que eu não sou chefe de ninguém, mas aí eu entendo porque que a pessoa vive aquela vida de escassez. Porque quer dar desculpa. É para romper, é para superar. Faz morada no deserto. Gente, a coisa mais gostosa do mundo no deserto, quando acontece, é quando aparece o sol, tá? E o inferno maior do mundo, no próprio deserto, depois de 3, 4, 5 horas, é o mesmo sol, tá? O sol que te leva ali na zona de conforto, que vai te levar numa paz, num deserto, porque é o seguinte, o deserto é 880, tá? De noite se faz muito, muito frio. De dia se faz muito, muito calor. Às vezes aquele muito, muito frio é aquela dor que você está passando. E quando aparece um pouquinho do sol, você acha que está no paraíso. Você para. Você para de querer encontrar aquele propósito que Deus colocou. Você estaciona, mas aquele mesmo deserto, aquele mesmo sol que naquele momento foi bênção do processo às 7 da manhã, às 8, às 9, ele vai ser o inferno às 3 horas da tarde. E por que que você está falando isso, Altamir? Tem que continuar. Tá ruim, continua. Altamir, começou a ficar boa a coisa, continua. A minha equipe ela está crescendo, continua. A equipe minha está caindo, continua. Altamir, a minha família está com problema de saúde, continua. A minha família está bem agora, continua sempre orando e sendo grato a Deus. Só continua sendo grato a Deus, só continua pegando e clamando a Deus, bendito seja o seu nome, só continua. O mesmo sol que te faz bem hoje pode ser o sol que te mata daqui a pouco. E o mesmo sol que te mata daqui a pouco, à noite, ele já faz falta. A ausência dele vai fazer falta também. Por que você está falando isso também? Tudo é regrado. Nada é 880. É só continuar rompendo, 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 rompendo. Se para você vencer, você precisa o ter primeiro, o Valdemir e a Carmen, eles nem estariam aqui hoje. Porque a infância deles e da família deles, o ter nunca foi essência. A essência deles foi o ser com a presença de Deus, ele e os irmãos dele. É essa visão. Eu não preciso ter, eu preciso ser. O resto é consequência. O resto é consequência. Que coma muito café com farinha, mas eu preso no meu momento, no meu cenário e sendo grato a Deus, é o café com farinha mais gostoso do mundo que tem. Até porque eu tô que nem o Valdevino, eu tô com vontade de comer um pão de café com farinha. É essa visão que você tem que ter, gente. É a forma, é o cenário que você está vivendo. Não é dinheiro que mostra o quanto que você vai ser próximo, que você vai crescer, é a sua transformação. E isso, a rede nossa, ela bate muito nisso. A nossa rede, ela treina muito isso. A minha liderança, ela treina muito isso. Eu treino muito isso. Tem que crescer primeiro, tem que amadurecer primeiro. E amadurecer, eu não estou falando de idade. Eu estou falando de sabedoria, que é diferente uma coisa da outra. Eu conheço pessoas de 20 anos que são mais sábias que pessoas de 50. E tá tudo certo. Tudo certo. E essa visão, gente. Pegue a visão da simplicidade.
Que falte muita coisa no seu momento, mas nunca pode faltar Deus, tá? Indiferente da sua crença, da sua igreja. É esta visão, entendeu, gente? É esta visão. Então sempre façam isso. Nunca pare no meio do caminho. Seja esse transbordo de bênção para as pessoas, tá? Tenha Deus e nunca vai faltar as coisas no seu momento, durante a caminhada do seu processo. Faça com o que você tem hoje, que você vai viver o extraordinário com que você sonha amanhã. Essa é a visão. Valdevino, muito obrigado, cara. Gostei demais de escutar você. Você é um cara especial. Você é um cara que a nossa rede Águias, ela ama a sua vida, ela ama a vida da Carmen. Vocês são muito importantes aqui para nós, tá? E te espero no resort em Brasília, pra gente bater um papo, ficar junto, entendeu? A gente pedir para tirar foto contigo, ele tá famoso, hein? Tirar foto com o Valdevino lá no resort, junto com a Carmen. Valdevino, as considerações finais é contigo, meu amigo. Hum, certo, pai. Só agradecer mesmo aí, só gratidão pelas pessoas aí, por todos que tá aí trabalhando para que a gente que está aqui chegando agora, muitos estão chegando os novos aí, e agradecer a toda a liderança por estar firme aí, porque se não fosse por vocês aí, a gente aqui às vezes nem tinha tanta força para ir, né? A gente vê os que já estão lá em cima, que conseguiram, a gente vai se espelhando e na graça de Deus. Amém, amém. Quer ser próspero? Ande com pessoas prósperas. Quer ser um fracassado? Ande com pessoas fracassadas. A vida é assim. É você que escolhe em qual cenário que você vai Gostei, viver. eu gostei muito do resort que fui, né? Primeiro que a Carmen me levou e não quero perder nenhum mais. Eu falo em Deus, quero estar em todos. É muito bom, é muita bênção. Então, tem pessoas que a gente gostaria de levar, né? Assim, para mostrar como é que é legal, mas assim, nem sempre todo mundo quer ir. Então, mas a gente entrega nas mãos de Deus e vai orando aí que vai levar as pessoas para conhecer e ver que é muito bom. Então, assim, muito obrigado a todos por estar aqui. Que Deus abençoe o dia de cada um e vamos para frente aí. Marcando a paz, em nome de Jesus. Essa é a empresa que dá certo para todo mundo.